Hello! Tudo bem com vocês? Mais uma aula de Geografia Básica, aula 36, Comércio Mundial. Então vamos entender como funciona o comércio do mundo, como os países se organizam para fazer esse comércio todo, e a gente vai ver que isso é uma merda desgraçada, que os países ricos sempre botando na bunda dos países mais pobres. Certo? Não é querendo desanimar, mas é a realidade, gente. A gente só se fode, né? Bom, vamos lá. Primeiro, vamos entender como funciona a bagaça, né? Após a Segunda Guerra Mundial, né, sentiram a necessidade de criar uma entidade que regulamentasse o comércio multilateral para evitar favorecimentos e protecionismo. Então já começou com uma ideiazinha bacana, linda. Fala, pô, a gente vai organizar, fazer um órgão, né, mundial, que é para evitar que alguns países sejam favorecidos, né, e alguns sejam protegidinhos por alguém. Assim, em 1944, foi criada a OIC, Organização Internacional do Comércio. Porém, por não ter conseguido unanimidade, né, nem alguns países não assinaram, porque acharam que realmente não ia dar certo, aí foi criado a GATT, G-A-T-T, que é um acordo geral de comércio e algum tipo de tarifa. Então esse acordo durou algum tempo, né, até que foi um acordozinho só. Até que em 1995 se tornou a OMC, Organização Mundial do Comércio, que funciona até hoje. Isso assim depois de anos de reunião, vamos ver, vamos acertar, vamos ver como funciona as tarifas, né? Como seriam essas regras. Lembrando que o princípio básico era evitar favorecimento e protecionismo, tá bom? Vamos guardar bem isso daqui. É a mesma história da ONU, né? Foi criado para uma coisa e acaba sendo para outra. Então esse órgão foi criado com essas ideias. Bom, a organização lida com a regulamentação do comércio entre seus países membros, lembrando que nem todos os países são membros, né? Mas a maioria dos países do mundo estão aí. Fornece uma estrutura para negociação, formalização de acordos comerciais e um processo de resolução de conflitos. Resolução de conflitos. Olha bem isso daqui. Fornece uma estrutura para negociação, formalização de acordos. Então, na teoria, os países que estão lá, né, todos eles acabam aceitando alguns acordos, né, comerciais, e um processo de resolução de conflito. Então, quando existe algum conflito, a OMC tenta entrar lá e dar um jeito de apaziguar a situação, de ver quem está errado, quem está certo. Porém, a gente sabe que normalmente quem está líder da OMC são os países mais ricos, no caso Estados Unidos. Bom, resolução de conflitos que visa reforçar a adesão dos participantes ao acordo da OMC. Então, gente, olha como é que funciona essa teoria, né? Então, vários países são membros, entre eles Estados Unidos e China, e recentemente os Estados Unidos resolveu aumentar o valor dos impostos dos produtos da China, e a China também quis aumentar, acabou virando uma briga desgraçada entre os dois, e está até hoje. Aí, com o negócio atual de acontecer esse vírus da China, gente, o vírus veio da China, não adianta falar, eles não tem culpa sim. Não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira. Então vem da China já faz uma porrada de tempo. Não culpo o povo chinês. O que eu culpo são os líderes lá da China por isso daí. Gente, eu não sei se é uma arma biológica que escapou, fugiu do controle, ou que realmente era para acontecer isso. Mas o fato é que a China está ganhando uma puta de uma grana nisso daí. Você vê que a China foi o país onde aconteceu, né, foi o foco do início desse coronavírus, e não foi tão afetada quanto foi outros países. Se a gente avaliar que a China tem mais do que 1/4 da população mundial, e morreu menos gente lá do que na Espanha, nos Estados Unidos, na Itália, gente, não dá para entender isso daí. E quem está ganhando uma puta grana com essa merda toda é a China. A China está exportando aquela máquina de fazer respiração, né? Esqueci o nome da porra da máquina.
ganha dinheiro com máscara, ganha dinheiro com tudo. Além de como os outros países foram obrigados a estacionar a sua economia, então algumas empresas grandes acabam ficando fracas. É a chance da China, né, do governo chinês, começou a comprar indústrias de fora. Então assim, eles podem estar comprando hoje indústrias aqui do Brasil, ou pelo menos entrando como acionista. Dizem, não sei se é verdade, se eles compraram até uma parte da Bandeirantes já, não sei, da rede Bandeirantes de TV. Dizem que eles têm também até um acordo já com a Globo, também não sei se é verdade ou não, então não vou aqui acusar. Mas o fato é que eles estão comprando empresas no mundo inteiro com isso daí. Ou seja, a China, se vigorar isso daí e continuar, vai acabar virando um puta do império e engolir os Estados Unidos. Mas isso daí é só entre nós, não conta pra ninguém, tá? Bom, a OMC possui 147 membros e quem viola suas regras deve retroceder sob pena de sofrer sanções comerciais. Aí, professor, que porra são sanções comerciais? É simples, gente. Aconteceu recentemente com o Irã. O Irã sofreu sanções dos Estados Unidos. É sempre Estados Unidos, né? Assim como Cuba sofre até hoje sanções dos Estados Unidos por ter ido lá pro lado dos socialistas. Então, assim, os países falam, o país X, né, no caso Cuba, não pode mais fazer negócio com os países membros da OMC. É o caso de Cuba. No caso do Irã, são alguns tipos de comércio só que os Estados Unidos fez uma sanção para o Irã não ter algum tipo de comércio com o resto dos países. Não sei como é que ficou essa situação, não fui mais atrás disso, mas só para a gente entender o que são isso daí. Bom, nessa organização vigoram regras sobre bens, produtos que são fabricados nesses países, né? Ou em alguns casos nem são fabricados, né? São produtos do meio ambiente, ou seja, matéria-prima, que a gente vai ver daqui a pouco. Serviços, alguns serviços são, e ideias também, né? O que são ideias, né? Ideias podem ser várias coisas. Por exemplo, a tecnologia é uma ideia, ela pode ser vendida de um lugar para o outro. Como o caso do genoma, né? As pesquisas feitas em genoma podem ser vendidas de um país para o outro. A tecnologia em si, assim como livros, mais alguma coisa, né? Com relação a isso. Bom, vamos entender os princípios da OMC, Organização Mundial de Comércio. Os princípios, o que é a ideia principal deles. Primeiro, não discriminação dos países membros, ou seja, não deve haver nações favorecidas. Então, quando dois países membros da OMC negociam, tem que fazer um negócio justo, não deve ter um país que ganhe mais ou menos com isso. É o princípio, um dos princípios. Segundo princípio, reciprocidade. Mercadorias nacionais importadas devem ter condições igualitárias. Ou seja, se for avaliar, é a mesma coisa que já diz o princípio 1. E do último princípio, o terceiro, concorrência leal. Ou seja, basicamente, tudo se foca nesse princípio 1. Não discriminação dos países membros, não deve haver nações favorecidas. Basicamente é isso. Tá? Um país não deve ganhar em cima do outro. Tem que ser um comércio justo, condições leais. Aí a gente vai ver o que realmente acontece, né? São as divergências da Organização Mundial de Comércio. Primeiro, evidencia o conflito norte-sul. O comércio dos produtos agrícolas é a principal riqueza de nações subdesenvolvidas, ou seja, do hemisfério sul, e é controlada por países ricos. Então quem controla o valor da soja, do milho, até do petróleo, normalmente são os países ricos. São Estados Unidos e mais a União Europeia. Principalmente esses dois. No caso dos produtos agrícolas ou agropecuária, nossa, eles mandam bonito em cima. Em petróleo já dá uma briga, né? Porque entra na parte do Oriente Médio, entra a Arábia Saudita, que são países subdesenvolvidos também, mas tem grana pra cacete. Tá? Então para entender essa porra toda aí. Bom, a partir daí aconteceu a formação do G20, né, para combater essas injustiças. Então, antigamente, há um tempo atrás, só tinha o G8,
que era o grupo dos 8 países mais ricos do mundo, onde só tinham países desenvolvidos, não tinha países subdesenvolvidos. Porém, a economia de vários países subdesenvolvidos são mais alta do que de muitos países desenvolvidos, no caso do Brasil, por exemplo. Então criou-se assim o G20. O G20 são um grupo, não chega a ser um bloco econômico, tá bom? É diferente. É um grupo dos países mais ricos do mundo, independente se ele é desenvolvido ou subdesenvolvido. Tanto que nesse bloco do G20 entra o México, entra o Brasil, entra a Argentina, a Arábia Saudita, Irã, Turquia, alguns países tidos como subdesenvolvidos, né? Lembra que é classificação, né? Eu sempre falo isso. Classificação. Desenvolvidos, subdesenvolvidos. Ricos, pobres. Fudidos, não tão fudidos. É mais ou menos assim. Bom, outra das divergências é a formação de demais blocos econômicos que ameaça o princípio das nações mais favorecidas. Então, na próxima aula a gente vai falar sobre os blocos econômicos e depois a gente vai entrar Depois a gente vai pegar uma aula específica mais lá na frente, só para falar sobre economia, a gente vai entender como funciona a economia global, tá bom? De uma forma geral, ou como funcionou a partir dos tempos. Por hoje acho que é só isso. Não, tem mais ainda. Bom, aqui temos as divergências, né, dos países. Então tem aqui formação dos blocos econômicos, que é basicamente a próxima aula. Por que se criaram blocos econômicos, né? A gente já falou em aulas anteriores que foi para fazer um tipo de concorrência mais leal. Por exemplo, vamos supor que estão vendendo soja, né? A América do Sul vai vender soja lá para os Estados Unidos. Aí o Brasil oferece o soja, vamos pôr $100 o saco. A Argentina ficou vindo, não, eu faço a 95, aí vai o Chile, eu faço a 90, então vira um negócio desleal, e quem se fode com isso daí são os países da América do Sul. O cara que acabou vendeu praticamente a preço de custo. Se formar um bloco econômico, não, eles conseguem, não, o valor é esse daqui, bom, qualquer país da América que você vai comprar, é esse mesmo valor. Então existe um acordo, né? Então os principais objetivos dos blocos econômicos são, primeiro, zona de livre comércio, área livre de circulação em mercadorias. Por exemplo, o Mercosul, eles podem vender entre eles, né? Um país vende para o outro numa boa, entra num acordo. Basicamente esse acordo já é dentro lá do Mercosul mesmo. Outro item é a união aduaneira, né? A tarifa seria comum entre esses países todos. Então, por exemplo, se a soja vai estar a R$100 a saca, vai ser esse preço para qualquer um dos países. Qualquer país que for vender vai vender por esse preço para qualquer um outro. Mercado comum, que é a livre circulação de pessoas e as leis iguais, né? Um padrão de leis. Gente, essas leis, né, o padrão de leis é só no sentido de mercadorias exportadas, tá bom? Tem nada a ver com leis internas. Se um país quiser ter a pena de morte, pau na bunda deles. Não é esse tipo de lei. Tá? É a lei só que vigora em relação ao comércio. E mais a União Econômica e Monetária, moeda única. Aconteceu na União Europeia, não acontece no Mercosul. Então não é uma regra geral isso daí. Então, quando a gente entrar em blocos econômicos, vamos ver isso de uma forma melhor. E aqui é um bloco que não tem porra nenhuma a ver com a nossa história toda. Gente, uma aula rápida, básica, tá? Só sobre a Organização Mundial do Comércio. Próxima aula a gente fala sobre os blocos econômicos, que tem nada a ver com essa porra desse bloco que tá aí. Beijo, obrigado por assistir o canal. Lembra de dar um ok, lembra de dar um não ok também se não gostou. E, gente, divulga a bagaça aí que o bagulho é louco. Tchau, gente, um abraço, até mais.